para levantar, já cara. Bom, quem tiver Bíblia, se puder estar vendo lá em Atos 4, do versículo 32 até o 35. Lá diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um no coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos para que distribuíssem segundo a necessidade de cada um. Bom, nesse pequeno texto aqui a gente vê a importância da comunhão da nossa igreja. Que ali a gente vê que os discípulos ali nunca faltava nada para nenhum deles, porque eles sempre estavam se ajudando. Se um faltava dinheiro para gasolina para vir, vamos fazer uma vaquinha e vamos ajudar. Era um pequeno exemplo assim para trazer nos dias de hoje. Então, só que a gente precisa ter essa comunhão, porque a gente não vai, às vezes a gente não sente nem vontade de ajudar alguém que a gente nunca falou na vida. E se a gente tem essa comunhão e a gente entende das dores de cada um, a gente entende dos problemas que cada um está passando, a gente começa a entender e tentar ajudar mais as pessoas. Porque só perguntar que está tudo bem é muito fácil. Então, mas quando a gente se dispõe a ajudar a pessoa porque a gente entende pelo que ela está passando, é melhor. E é para isso que a gente faz esse culto aqui, assim, de café da manhã, para a gente poder conversar, para a gente poder saber o que a pessoa está fazendo. E isso é uma coisa que a gente faz, mas para a gente levar isso adiante, não para a gente fazer só isso aqui no treino de manhã, mas às vezes para convidar um irmão para ir para casa, para conversar, para botar o papo em dia, para, sei lá, sabe, sempre estar conversando e de alguma forma ali sempre vai estar falando de Jesus ou dando um exemplo de como a gente deve ser com Jesus. Então, para agora nessa primeira música aqui, eu gostaria que todo mundo se levantasse e também durante a música que a gente toca, eu gostaria de pedir aqui para todo mundo sair dos seus lugares, se cumprimentarem, darem uma paz aí do Senhor para todos os seus irmãos aí neste momento que a gente vai tocar essa música. E é isso, então vamos estar louvando e adorando a Deus neste momento. Para
pode se sentar nesse momento. Bom, vamos dar uns avisos aqui da igreja, né? Bom, na quarta-feira, agora a gente vai ter o nosso culto de estudo e oração. É um culto bem legal que a gente faz, a gente conversa bastante, é bem diferente do domingo, a gente consegue conversar, consegue cada um falar suas ideias, às vezes contar uma coisa ou outra, testemunhos até, dependendo do que for o caso. Então é uma parte bem legal, ela começa às 7h30, não tem tempo para acabar, mas o importante é isso, o importante é que a gente vai falando, vai se soltando, às vezes desabafa até. Então é muito bom a gente ter esse momento aí na quarta-feira, quem puder vir, venha. É muito legal, às 7h30 a gente faz o nosso culto aí de estudo e a gente também pode orar uns pelos outros e, né, sempre estar fazendo nossos pedidos de oração. É uma parte bem legal. No domingo que vem também é o culto normal, né, às 10 da manhã. E no sábado agora que passou, a gente teve uma célula, a primeira célula aqui da nossa igreja, que foi lá na casa do pastor. Foi muito legal, foi muita bênção. A gente conversou bastante, deu bastante risada, a gente ficou juntos lá por bastante tempo, o pastor deu uma palavra legal. A célula é bem diferente do culto também, a célula é um momento mais assim para todo mundo conversar, para todo mundo expor dúvidas, falar sobre algumas coisas. Então a célula é um momento muito legal para a gente, é um momento muito legal para a gente se conhecer mais. E vão ter muitas outras, né? A célula que vai ter a próxima vai ser dia 16, vai ser na casa do Dedé e da Adri, então todos aqui da igreja estão convidados para ir. E vai ser muito bom. A gente depois passa o endereço certinho para cada um que tiver vontade de ir. E também sempre traga mais gente, que a intenção da nossa célula é sempre multiplicar e trazer mais, né? E agora, na questão da oferta, eu gostaria de abrir lá em Marcos, capítulo 12, do 41 até o 44. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aqui nessa passagem da viúva é bem conhecida, mas a gente entende que a oferta, além de ser uma forma da gente estar adorando e expressando nosso amor por Deus, a nossa oferta também, ela tem que ser, não pode ser o que está sobrando para a gente. A nossa oferta tem que ser o que a gente realmente quer dar e dar com alegria e com o nosso coração. Ninguém aqui é obrigado a dar oferta, mas a gente tem que entender que a oferta é sim uma forma de adoração, que a gente tem que fazer isso de forma voluntária, mas que a gente é uma forma de adoração muito válida. A gente ajuda tanto a igreja quanto a gente está adorando a Deus. Então a gente está fazendo 2 ações de bondade na mesma cajadada, entendeu? Então é uma coisa muito boa que a gente tem que fazer. E eu falo isso aqui a gente tem a nossa caixinha de ofertas, também ali tem o Pix da igreja, caso alguém queira fazer, né, no CNPJ. E era isso. Então agora vamos estar orando e depois a gente louva mais uma vez. Senhor meu Deus, querido Pai, te agradeço, Senhor, por este momento que a gente pode ter de ofertas, Pai, que o Senhor esteja tocando o coração de cada um aqui, que todo mundo aqui, Pai, possa dar com alegria, que todos aqui possam entender, Pai, sobre Ti e sobre como adorar o Senhor, Pai. Também agradeço, Pai, por todos os momentos que a gente tem de comunhão, Pai, agradeço pelo dia de ontem que tivemos, que foi muito bom, que a gente possa ter muitos mais dias assim e a cada dia que passa, Pai, a cada semana, que a gente fique mais próximos uns dos outros, Pai. Que a gente tenha mais comunhão, mais paz entre nós, irmãos, aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai, tudo que o Senhor ainda pode fazer pela gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Show.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por este louvor e por essa adoração que temos a Ti, Pai. Obrigado por este momento, Pai, obrigado por este momento de louvor e adoração, obrigado por todas as ofertas, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que fez a gente neste momento e que a gente possa ter muitos mais domingos assim, Pai. Que o Senhor agora, Pai, esteja usando alguém aqui, Pai, para falar da Tua palavra, Pai. Que a gente possa sentir no nosso coração, Pai, ser tocados por Ti, Pai. Que a gente possa entender, Pai, sobre a Tua palavra neste momento. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Já dei bom dia a todos, mas de novo bom dia. É muito bom estarmos aqui, é muito bom agora a gente poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. E como é bom estar reunido, né? Como é bom ter comunhão, como é bom estarmos juntos. Mas eu tenho uma pequena história para contar, para ver se seria tão fácil nós estarmos juntos. Uma criança andava pela rua, com 7 anos de idade, e essa criança estava brincando, andando de bicicleta na rua. Passa um carro e pega essa criança. E essa criança, ela é estuprada, ela é morta, e dias depois encontram essa criança jogada no matagal e conseguem capturar quem fez isso, quem fez esse bárbaro crime. E olhando nisso, vendo tudo isso, a mãe dessa criança, não, primeiro, a sociedade, o povo que está em volta da delegacia, queria linchar o cara, queria matar o cara, olho por olho, dente por dente. Mas o que acontece é que uma coisa surpreende. A mãe dessa criança, ela vai até a delegacia e ora junto com esse cara. E dá o perdão a esse cara. Todo mundo em volta se indigna com a mulher. Como que uma mulher dessa, que viu a filha ser morta e estuprada, perdoa um cara desse? A mulher que era vítima começa a ser culpada. E talvez é essa a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade do olho por olho, dente por dente. Se eu mato, eu preciso que a pessoa morra para ter justiça. Se alguém de alguma forma me ofende, eu tenho o direito de ofender.
E quando a gente vai olhando para o texto que a gente vai ver hoje, no Sermão do Monte, Jesus vem e quebra nossas pernas. Aquela coisa que você pode falar assim, eu tenho direito, eu posso, porque eu me senti ofendido, eu me senti magoado. Então, vamos dar uma olhada no que Jesus tem a dizer por nós. Claro que esse cara que matou e estuprou a criança não seria um cara bem visto pela sociedade. Mas como nós, como cristãos, teríamos que reagir? Como nós, como pessoas que dizemos que seguimos o Evangelho, deveríamos ter? Talvez não seria necessário convidar esse cara para estar almoçando na minha casa. Mas Jesus fala que a gente tem que fazer algumas coisas. Então que a gente, nosso texto está em Mateus 5, do 38 ao 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com tapa da face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vá com ele e ande mais uma. Dá a quem te pedir, e não te desvie a quem deseja que lhe empreste algo. Senhor nosso Deus, nesse momento eu queria, Pai, que o Senhor estivesse inundando essa igreja, Pai, com o seu Santo Espírito, Pai. Que essa palavra, que é uma palavra de exortação do nosso Senhor, que ela venha a trabalhar os nossos corações, Pai. Trabalhar as nossas vidas, Pai. E que, de alguma forma, a gente saia transformado dessa exortação que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a entender, tira de nós as escamas que estão nos nossos olhos, o tapão que está no nosso ouvido, e que a gente consiga, Pai, de uma maneira que aos nossos olhos é impossível, mas com a sua graça, com o seu Santo Espírito, isso se torna possível. Muito obrigado. É o que eu oro em nome de Jesus. Uma das últimas sessões de exortações de Jesus, ele vem falar do olho por olho, dente por dente. E que é muito justa na nossa sociedade. Além do olho por olho, dente por dente, estava localizado em diversos lugares do Antigo Testamento. Como também estava presente nos códigos por exemplo, de Hammurabi, que eram os códigos que estavam presentes lá como leis no Antigo Testamento. A gente encontra isso, por exemplo, em Êxodo 21, do 23 ao 25. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Levítico também fala um pouco, 24, 17 ao 20. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como ele faz, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como ferir o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Deuteronômio 19, 21, não tenha piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando a gente olha esses textos, é muito comum, quando a gente fala que não conhece a Bíblia, mas esse texto eles conhecem. Esse texto é um texto que está na boca da galera. Olho por olho, dente por dente. E quando a gente vê isso na nossa sociedade, é porque nós somos treinados desde criança que nós temos direitos àquilo, direitos a isso, e nós temos realmente direitos. Mas Jesus, ele veio nos mostrar que a gente tem um direito e um dever que é muito difícil, que é muito complicado. Essa lei que
Antigo Testamento de lex talionis, ou a retribuição, conforme a causa. Se você mata, você morre. Se você fere, você é ferido. E assim por diante. E isso já era uma justiça, vamos dizer assim, que Deus dava, porque nas outras sociedades em volta de Israel, o que acontecia? O castigo era por classe social. Então a classe social que estava por cima sempre estava com direito à classe inferior. Mera coincidência, né? Se tiver alguma coisa como hoje, mera coincidência. A nossa sociedade, ela continua injusta. Ela continua de uma forma mais ou menos como essa. Então, uma das principais funções dessa lei era restringir a vingança. Porque, assim como acontece nos cartéis de drogas, por exemplo, onde eu vou lá e mato da facção inimiga, começa uma disputa que um vai matando o outro, um vai matando o outro, um vai matando o outro, e é um banho de sangue. Eu lembro quando a gente trabalhava na Vila Torres, um certo dia, numa semana foram mortos 8 ou 9, né? 8 ou 9. Por quê? Na Vila Torres funciona assim. Tem a Avenida Guarabirotuba, de um lado é de uma facção, do outro lado é de outra facção. Então o pessoal que estava do lado esquerdo desceu pro lado direito e matou um lá. O pessoal do lado direito subiu e matou 2 aqui. O pessoal foi pro lado e matou 3 lá. E começou um banho de sangue. E se a polícia não interfere, de alguma forma prende essas pessoas, ninguém sabe onde ia dar, ninguém sabe onde ia acabar isso, ninguém sabe quantos mais iam morrer. Então, quando a gente olha isso, entramos num ciclo vicioso de vingança. Aquela vingança que a retribuição tem que ser no mesmo grau. Eu tenho que matou, e eu vou matar outro. Se ele matou um dos meus filhos, eu vou lá e vou matar 2 dos filhos deles. Então, essa lei que era dada já era uma coisa para restringir toda essa forma de vingança, né? E se a retribuição fosse no mesmo grau, no mesmo gênero, teoricamente acabaria os problemas. Os problemas seriam matou, feriu e assim por diante. Logo, vemos que essa lei tinha dupla função. Caracteriza a justiça e refrear a vingança. Então, impedindo que também famílias se tornassem a justiça, como assim? Fazendo justiça com as próprias mãos. Então, essa lei ela veio justamente por isso. E não podemos esquecer que isso aqui trata-se de uma lei civil, além de moral. Então não tinha nada de errado, vamos dizer assim, o que o povo estava fazendo, até Jesus chegar. Quando Jesus chega, o negócio se complica para nós, porque vamos ser bem sinceros, como é bom uma vingança, né? Como é bom você ver a pessoa que te fere ser ferrada. Se ninguém sentiu esses sentimentos, se só fui eu, me perdoe. Mas eu já senti isso. Não sei se você sentiu, tomara que não, e tomara que nunca sinta. Mas como é bom a gente dar uma alfinetada naquela pessoa que nos fere. Marido e mulher tem muito disso. Ele não lava a louça, eu também não. Ele não me dá bom dia, eu também não. Ele não fala que me ama, eu também não. Pais e filhos, como é difícil a relação. Os pais com um certo orgulho de ir lá e pedir perdão dos filhos. Pelo contrário, ainda cutuca os filhos e vice-versa. Então são questões da nossa vida prática que a gente fala,
Ah, beleza, olho por olho, dente por dente, comigo não funciona. Será? Será que dentro de cada um de nós não tem um pouquinho de olho por olho, dente por dente? Então, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo, a retribuição tinha que ser algo pessoal, que raramente ia produziria vingança, ou mais vingança, ódio ou amargura. Mas Jesus, quando ele chega, ele altera a maneira como essa lei era vista. Outra vez, a voz autoritária de Jesus, ela vem e nos fala: eu, porém, vos digo. Ele não está desautorizando a lei, ele não está indo contra a lei, mas ele dá um novo significado, como pode ser vista essa lei. Ela insiste que pessoas não lutem por seus direitos, a honra pessoal. A ideia é deixar que a situação seja resolvida por Deus. Quantas vezes a gente fala: puxa, Deus se vinga por mim, Deus resolve esse problema para mim. Como a gente já tivesse, quando você fala isso, eu deixei nas mãos de Deus. Será? Ou você está orando para que aquela pessoa pegue fogo? Assim que a gente funciona. E Jesus, ele não se opõe à lei da retribuição, mas afirmou que a verdade nos tribunais é princípio. No princípio, na visão dele, quem vai julgar não é o homem, quem vai julgar é Deus. É claro que Jesus não está falando assim: não, ninguém precisa ser punido, dá para matar todo mundo e a gente ser feliz. Não é isso. Não é isso que Jesus está nos mostrando. Ele está olhando que a gente, nossos relacionamentos devem ser baseados no amor e não na justiça. A maneira de lidar com aqueles que praticam a justiça como nós não é com a vingança, mas com a aceitação da injustiça. O 5,39 fala isso. E como é difícil a gente fazer isso. Assim como todo Sermão do Monte, para mim no Sermão do Monte, não tem uma coisa que a gente fala assim: poxa, essa é tranquilinha, né? Essa é fácil de cumprir. Não tem. O Sermão do Monte ele é muito difícil. E a gente não vai conseguir pelas nossas forças. É o Espírito de Deus que tem que agir. Se o casamento está assim, olho por olho, dente por dente, ore. Dobra o seu joelho. Peça a Deus para que isso seja mudado. Relação de pai e filhos, relações de irmãos. Como estão essas relações? Essas relações estão assim: eu não falo, a outra pessoa também não fala. Se for seguido literalmente isso que Jesus está falando, seria também um pouco injusto, porque teria pessoas, por isso que Jesus ele sobe a vara ali para que a gente não faça vingança. Não quer dizer que você tem que ser bobo, porque muita gente iria se aproveitar dessa sua bondade para fazer coisas que não é o certo. O exagero de Jesus não dá o direito, exagero, entre aspas, de descansar desses ensinos. Jesus não está falando isso. Jesus aqui toca na questão do egoísmo, como nós somos egoístas. Ensinando, e aí que é o ponto, esse é o ponto central dessa passagem. Você tem que considerar os outros mais importantes que você. Esse é a questão. É fácil isso? Não é fácil. Não é fácil, como a gente vai ver o significado daqui a pouquinho, e você levar um tapa na cara e oferecer a outra. Claro que isso eu vou tentar explicar o que significa isso, mas é muito difícil. É muito difícil nós passarmos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. É muito difícil a gente
Dá o primeiro passo. É muito difícil a gente falar, vamos conversar. É muito difícil a gente falar na questão que as coisas têm que se acertar. É muito difícil a gente ter no nosso coração que às vezes eu tenho que me acertar com a igreja. Mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar de lado. Não olho mais para a cara do irmão e pronto. Ele senta do lado direito, eu sento do lado esquerdo e tudo bem. Um amigo de trabalho te ofende, é mais fácil você fechar a cara e nunca mais cumprimentar o cara. Só que Jesus não fala isso. Jesus não está tocando. Esse ensino não está dizendo que devemos ser indiferentes com relação à injustiça que acontece, mas deixemos a situação ser resolvida por Deus. Não devemos fazer a nossa justiça, porque a nossa justiça é injusta. Muitas vezes você está errado e acha que está certo e quer que Deus faça a justiça conforme você pensa que é. E vai passar por tempo, a coisa vai mudando, você vai talvez pensando, puxa, eu era culpado disso. Então Jesus, ele vai usando 4 exemplos para nos mostrar o seu ensino. O que ele está querendo deixar bem claro na nossa mente? São exemplos de pessoas perversas com as quais nos deparamos em situações concretas. Nosso dia a dia a gente vê isso. A primeira, quando alguém lhe fere a face, ao invés de retribuir, ofereça a outra face. Isso está querendo dizer sobre relações interpessoais. Relação de marido e mulher, relação de pai e filho, relação de amigo com amigo. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que provavelmente se ferir alguém, você vai pedir desculpa. E quando a gente fala, quando a gente começa a entender essa questão de dar um lado da face, Jesus estava falando assim, porque naquele tempo, quando você levava o tapa com a mão certa, era uma coisa. Quando você levava o tapa com a parte de cima da sua mão, isso era uma humilhação. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó, você leva o tapa na cara e já leva do outro lado também. E essa coisa nos diz que você está sendo humilhado. Isso era proibido. Não podia ser. De acordo com o Mishnah, a pena por esse insulto era o dobro da pena do ferimento. Então, eu te dava um tapa na cara, mas se eu te desse com a parte de cima da mão, eu poderia ter o dobro de ressarcimento. Essa atitude de Jesus exige dos seus seguidores que ele cumpra em especial, que ele cumpriu especialmente na paixão dele. Jesus, ele apanhou, ele xingou, ele foi insultado, ele foi maltratado e ele ficou quieto. Por quê? Porque ele sabia que o plano de Deus Pai era aquele. Assim como o plano de Deus Pai para as nossas vidas, nesse ensinamento que Jesus nos dá, você não tem direito de retribuir o mal com o mal. Quem resolve isso é Deus. Tente sempre estar de bem. Tente sempre engolir o seu orgulho. Tente sempre, de alguma forma, ser amável a todos, mesmo quando alguém te bate. No caso dessa ofensa contra a dignidade da pessoa, que seria bater com o outro lado da mão, Jesus alerta para que não nos vinguemos. Além disso, sugere que pessoas seguras em Deus não precisam lutar por sua honra diante dos homens. Você está seguro em Deus? Você faz o que está
a lei está mandando, que os ensinamentos, mais do que a lei, o que os ensinamentos de Jesus estão mandando, você consegue seguir? Se você consegue seguir, você descansa no Senhor. E de uma forma que você descansa no Senhor, você deixa a vingança de lado. Ao invés de retribuir, devemos estar dispostos a levar mais um insulto. É bom isso, né? É fácil isso, né? O que Jesus está falando aqui, quando você levar o tapa, não é somente um tapa no rosto, mas sim um insulto. É difícil essa humildade, né? É muito difícil, para mim pelo menos é muito difícil. Esse ensinamento, a gente tem que ter muito cuidado de não se amoldar ao mundo. Eu já ouvi falar cristão, falar assim, eu sou crente, mas se aquele pedreiro me enrolar mais uma vez, eu vou dar um tiro na cara dele. Eu olhei para o cara, que bom, né? Que você tem uma arma para dar um tiro na cara do cara. E que bom, que bonita frase que você usou no começo. Eu sou crente, mas é preciso cuidado para não tentar ofender quem nos bateu, ofendendo a pessoa. Ou de uma forma irônica ainda. Bate do outro lado agora também. Não, tem que ser algo que vem do coração. A questão aqui não é fazer algo em favor do quem nos feriu e não tentar ferir de volta, mas sim ser altruísta. Eu penso no outro em vez de pensar em mim. Eu penso na outra pessoa em vez de você pensar em mim. Outros exemplos mostram uma sequência decrescente de obrigações pessoais. Era obrigado a andar uma milha, era um pouco menos obrigado a ajudar um pedinte. Você consegue ver a dificuldade? Quando você ajuda uma pessoa e você está andando com essa pessoa, andar uma milha a mais talvez seja tranquilo, mas andar a segunda milha, ela vai muito mais do que isso. É você andar às vezes com quem não quer ajuda. É andar com pessoas que de repente não te agradam. É andar com pessoas que de repente não estão nem aí para o Evangelho. Essa é andar a segunda milha. Precisamos de um novo tipo de relacionamento entre as pessoas. Somos quase 30% da população se diz evangélica. No que isso faz diferença na sociedade? Qual que é a diferença que nós temos? Quando alguém vem falar mal de uma pessoa para você, como a sua língua fica dentro da sua boca? Pulando de vontade de falar também? Ou se cala e fala, Deus vai resolver isso? E não de uma forma irônica, mas de uma forma que você confia no Senhor e que a justiça dele será feita. Nós precisamos ter em nossa mente que o mal foi vencido por Jesus e que ele pode vencer a injustiça também. Ah, mas nunca vem a justiça de Deus. Se não vir nessa era presente, vai vir no julgamento final. Não se preocupe. Outro exemplo que Jesus nos mostra, que são as relações legais, coisa de lei. Quando alguém te processar, querendo tirar vantagem, dele é mais do que ele pede. Se alguém quiser processar e tirar a túnica, deixe que ele leve também a capa. A lei ensinava que a túnica era algo que não se devia tirar de uma pessoa. Você podia tirar tudo da pessoa, você tinha direito de pegar, se a pessoa te devesse, você tinha direito de pegar as coisas, mas você não tinha direito de pegar a túnica, porque é a única forma de você da pessoa se proteger.
A túnica era a vestimenta básica de uma pessoa. Se você olha, sempre era... todos estavam vestidos com algum tipo de túnica. A capa era uma vestimenta externa, indispensável para as pessoas também. Quando a capa era dada como garantia de pagamento, deveria ser devolvida antes do pôr do sol. Então você podia pegar a capa, mas você tinha que devolver, porque a pessoa precisava daquilo ali. É muito pouco provável, que haveria algum processo por causa de uma túnica, porque ninguém entrava nesse processo. O que Jesus está interessado é no princípio que está por trás. Até aquelas coisas que achamos que por lei nos pertencem, precisamos estar dispostos a abandonar. Eu tenho direito, eu posso. Mas será que pode mesmo? Será que Jesus está falando para nós é algo que você pode, que você deve? Talvez não. Claro que existem questões legais que são processos que talvez você não consiga deixar para trás. Envolve muita coisa, e aí é teu coração que tem que falar. Jesus fala, não processe seu irmão. Mas existem casos e casos. Casos muito difíceis de você falar, não processe o cara. Mas o que Jesus está falando? Devemos estar prontos a entregar aquelas coisas que por leis as pessoas não podem tirar de nós. O limite dessa generosidade é o amor humano. Paulo se opôs a Pedro quando esse melou seus relacionamentos com os gentios. Jesus não quer incentivar a injustiça, a desonestidade, mas proibir a vingança. Jesus não está falando que você deve perdoar aquele picareta que te passa um golpe por querer. Não é isso. O que Jesus está querendo falar que às vezes pessoas que se julgam crentes, se julgam cristãos, tiram tudo de uma pessoa, fazem a limpa e falam que eu não fiz nada que não está na lei. Um outro exemplo que Jesus nos dá são as relações políticas. Então nós já tivemos as relações interpessoais, as relações legais, e agora temos as relações políticas. Quando alguém te explora injustamente, faça mais do que lhe pedem. No versículo 41 fala, se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele e ande duas. Essa lei tinha muita questão do soldado romano. O soldado romano poderia ordenar que um civil ajudasse a carregar as coisas dele. Então, as pessoas eram obrigadas a carregar isso. Isso acontece também na crucificação de Jesus, onde esqueci o nome do cara, me deu branco, carregou a cruz por Jesus. O nome dele depois vocês procuram na Bíblia, que eu me esqueci. Sirineu, né? Simão Sirineu, né? Obrigado. Tinha esquecido o nome do cara. Então, isso era normal. O que Jesus vem falar, que muitas vezes esses romanos, eles acabavam exagerando nessa lei. Acabavam fazendo demais. O exemplo de Simão de Cirene, que foi pego para carregar a cruz, muitos soldados eram conhecidos por abusarem desse privilégio. Com a dominação romana, um ódio entre os judeus que sentiam pelos romanos, esse ódio, não é difícil de imaginar que essa atitude gerava muita indignação. Pô, os caras são folgados, tem que carregar as coisas do cara e o cara me maltratando ali. Então, o que Cristo quer falar é que essas pessoas não deveriam se sentir exploradas e irritadas numa situação como essa, mas que a pessoa andasse pelo amor.
que a pessoa não se sinta insultada por aquilo. Antes, eles devem dobrar a distância e aceitar essa... Jesus é muito danado, né? Aceitar essa imposição com alegria. Legal de Jesus, né? Ele fala que se o cara te faz andar uma milha, você anda a segunda com alegria ainda. Você já andou a segunda milha no seu casamento? Você já andou a segunda milha em relação pai e filhos? Você já andou a segunda milha em relações que fazem te machucar? Andar a segunda milha é muito difícil, porque a gente não tem esse coração. A gente até pode pegar e falar assim: não, eu ando com aquele cara, não, tranquilo, eu vou andar a segunda milha. Mas quando chega na metade da segunda milha, eu desisto. A gente desiste da pessoa. A gente desiste de andar com essa pessoa e falar: não quer que se dane. Isso é que Jesus está falando. Seja alegre em andar essa segunda milha com a outra pessoa. Não leve isso como peso, como carga no seu ombro. Ah, meu Deus, eu tenho que ir lá visitar o Chiquinho lá. Mas esse Chiquinho, não aguento mais ele. Não é assim. Um outro exemplo que Jesus dá é nas relações econômicas. Quando alguém te pede um empréstimo, conceda com alegria. Versículo 42. Dê-lhe quem pede, e não volte as costas quem deseja pedir algo emprestado. Dar esmolas e emprestar para o pobre era um exercício de piedade para os judeus. Isso está em Deuteronômio 15, 7 a 11. Mas Jesus ele vai um passo adiante, estimulando seus seguidores, quem o seguia, quem eram seus discípulos, a não mandar embora aquelas pessoas que gostariam de fazer empréstimo. Danou-se, o Nelson chegou aí na porta, ele vai pedir uma coisa emprestada. Fala que eu não estou, fala que eu não posso, fala que inventa alguma coisa lá. Isso é uma imagem importante de generosidade. O que Jesus está falando aqui não é que você tem que emprestar. O cara chegou para me emprestar dinheiro mais uma vez. Não. O que Jesus está querendo te ensinar é que você tem que ter um coração generoso. Um coração que vai olhar a situação e vai falar: puxa, eu não tenho, mas eu vou ajudar. Eu não tenho com coisas, com dinheiro, mas eu tenho com alimento, enfim, eu tenho com alguma coisa. Nós temos que ser generosos. Generosos pelaquilo que Jesus fala que nós devemos ser. A generosidade tem que ser algo que está dentro do nosso coração. Talvez se a igreja fosse 30% como fala que é no Brasil, muita fome já teria ido embora. Muitas dessas injustiças que a gente conversou aqui, talvez já tivessem ido embora. Relações não estariam tão quebradas. Por quê? Porque Jesus está ensinando com esse exemplo que os cristãos, mesmo que seja injustiçado, mesmo que ele seja ofendido, mesmo que ele tenha que andar uma segunda milha, mesmo que ele tenha que prestar dinheiro de novo para aquela pessoa, ou que não seja dinheiro, você tenha que ajudar aquela pessoa a arrumar suas contas financeiras. O Jesus está falando aqui que você não tem o direito de não dar isso. Existe um bom livro, quem gosta de livro, Justiça Generosa, do Timothy Keller. É um livro assim que quebra as pernas, que te ensina de uma forma que você fala: meu Deus, como eu vou fazer isso? É um livro que eu vou pegar alguns capítulos dele e nós vamos estudar um pouquinho ele para ver
o que é uma justiça generosa. Como que você anda. Existe um outro bom livro dele também, que é Misericórdia na Estrada de Emaús. Todos sabem o que aconteceu na Estrada de Emaús, né? Quem não sabe, lê na Bíblia lá, não vou falar. Quem ficar curioso. Mas ali você vê a misericórdia daquele que viu alguém caído e não virou as costas. São livros fantásticos. Você tem dificuldade com alguma dessas coisas? Pega esses livros, leia. Peça direcionamento de Deus. O que Jesus está mostrando aqui, que a gente não tem direito de se vingar. Que a gente não tem direito, às vezes, sobre nossas coisas. Que a gente não tem direito com a questão de tempo. Andar a segunda milha talvez seja você gastar tempo e até mesmo de seu dinheiro. O que Jesus está pedindo aqui é algo que aos nossos olhos é impossível, mas o Santo Espírito de Deus pode colocar dentro de você esse desejo, essa generosidade, esse coração bondoso, esse coração que oferece a segunda face, não porque você é irônico ou porque você se acha cristão, mas porque você, mesmo chutado, mesmo triste, mesmo abatido, você vira e fala: eu te perdoo. Isso que Jesus quer de nós. Isso que Jesus quer em todo o Sermão do Monte. Por que é tão difícil pensar nesses versículos? Pensem em vocês. Queremos nossos direitos? Muito. Nós sempre queremos nossos direitos. Mas às vezes não queremos nossas responsabilidades. O seu padrão de generosidade, de amor, de vingança é o mesmo padrão de Jesus? Se não for, comece a orar. Nós ainda achamos que a vingança é boa. Como é bom se vingar. E o pior de todos, a gente nunca quer se humilhar. A gente nunca quer perder o nosso egoísmo. Palavra dura de Jesus, olhando assim, olho por olho, dente por dente, é uma coisa muito generalista. Mas quando você pega e vê o que esses versículos realmente querem falar para você, ele é muito profundo. Que Deus esteja nos dando a capacidade de entender esses versículos, de entender todo o Sermão do Monte, e que eu e você possamos ser um pouquinho parecido com Jesus. As nossas relações serão muito melhores. O nosso andar com Deus será muito melhor. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos mostra que devemos ser humildes de corações, que devemos ser humildes em nossas atitudes, que devemos deixar de lado o nosso egoísmo, toda a nossa forma de pensar em justiça, que é a nossa justiça, mas enfim, que nós sejamos parecidos com Jesus, que as nossas atitudes sejam uma atitude não de vingança, mas sim de amor, que a nossa justiça seja uma justiça que olha para o céu, que olha para Deus, que olha para Jesus, pelo que Jesus fez na cruz por nós. Porque se nós queremos alguma forma de exemplo de como isso pode ser feito, é só olhar para a cruz do seu Filho. Ah, Pai, que nós tenhamos esses olhos, Pai, sempre na cruz, Pai. Que os nossos olhos sempre estejam voltados para Jesus, e não para o nosso coração, não para o nosso ego, não para o nosso egoísmo, mas sim que nós tenhamos esse coração manso, esse coração que é pronto a perdoar, pronto a estar junto, Senhor. Sabemos, Pai, que isso não é difícil, não é fácil, é um desafio constante em nossos dias, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho,
mas que a gente tenha, Pai, o coração disposto a aprender isso, o coração disposto a andar contigo, Senhor. E que o nosso pensamento não seja, se a pessoa não me enrolar de novo, vou fazer justiça com minhas mãos. Abençoa, Senhor, nossa semana, Senhor. Que cada um aqui possa refletir na palavra todos os dias. Que essa palavra não fique aqui só no domingo. Que a gente tenha a ousadia, a coragem de ler e reler o Sermão do Monte e aprender dia após dia mais como eu devo ser um cristão. Nos dá um bom final de semana, Senhor, uma boa volta para casa, Pai. E obrigado, Senhor, por ser um Deus que, por mais que nós não merecemos, por mais que a gente faça a maioria das coisas erradas, o Senhor ainda nos ama e o Senhor ainda nos busca. Muito obrigado pela tua obra em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, que Deus abençoe a vida de cada um e até domingo. Não, até quarta.